Olá, meus irmãos, é muito bom mais uma vez estar com você, muito bom saber que mais uma semana se passou, muito bom saber que você continua com saúde, continua sendo protegido pelo Senhor. Isso para nós, para mim e para você é um motivo de alegria, motivo de já louvarmos a Deus e agradecermos Ele por toda essa proteção, por todo esse cuidado para conosco. Vamos mais uma vez olhar para a palavra de Deus e vamos crescer espiritualmente através das palavras do Senhor que estão na Bíblia Sagrada. Quero convidar você hoje a pensar um pouquinho sobre o que deve sair da boca do cristão. Você é uma pessoa que segue a Jesus, você se julga ser um cristão, então eu quero pensar com você à luz de alguns textos. É lógico que eu não vou esgotar o assunto hoje aqui, é quase que uma devocional para o nosso coração, mas eu quero perceber junto com você o que deve sair da boca de um cristão autêntico. Eu quero usar Mateus capítulo 12, versículo 34, para nós pensarmos aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. A continuação desse texto vai dizer o seguinte: a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então o texto ele vai dizer que nós temos dentro de nós valores, e esses valores eles acabam sendo externalizados pela nossa fala, pela nossa boca, porque, como diz a Escritura, a boca fala do que o coração está cheio. E se a boca fala do que o coração está cheio, a primeira pergunta, o primeiro questionamento para você aqui nesse dia é: do que está cheio o teu coração? Você se julga de verdade mesmo um seguidor de Cristo? Você é uma pessoa que os valores cristãos eles envolvem a sua vida? Se isso é verdade, a sua fala, aquilo que você diz, está refletindo isso para as pessoas. É interessante que, sob essa premissa que eu estou tratando aqui com vocês hoje, de que a boca fala do que o coração está cheio, os psicólogos, os profissionais da psicologia, eles utilizam esse fundamento bíblico para exercer a sua profissão. Toda vez que alguém vai a um psicólogo, ele tem ali uma conversa. E nessa conversa, o psicólogo acaba descobrindo o que existe no fundo da alma, qual é o problema de alma que aquela pessoa está enfrentando, através daquilo que a pessoa coloca para fora. Isso mostra, evidencia para a gente que a Bíblia está com a razão quando diz que a boca fala do que está cheio, o nosso coração. E coração aqui, lógico que é uma figura de linguagem, uma linguagem metafórica, tentando aludir à ideia da nossa vida interior, mostrando quem nós somos por dentro. Eu quero pegar 3 versos bíblicos. Como eu disse, eu não vou esgotar o assunto, mas se você perceber nesses 3 versos bíblicos, e essa é a proposta do dia de hoje, de você observar o que deve sair da boca do cristão, nesses 3 versos, eu já vou ficar bem feliz e certamente sua vida vai ser outra. Bom, vamos para Efésios. Efésios, no capítulo 4, o verso 29, ele tem um grande ensinamento aqui, um triplo ensinamento em um verso só, usando essa base que eu estou tentando trazer para você hoje, de que a boca fala do que o coração está cheio. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Existe aqui 3 ensinamentos. Primeiro, o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: tem uma coisa que não deve sair da sua boca. Você é cristão? Tem uma coisa que não deve sair da sua boca. E ele trata aqui, com a nossa tradução, as traduções mais corriqueiras, trazem a palavra torpe. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca.
o sentido grego original dessa palavra é corrupta, ou palavra corrompida. Às vezes a maioria de nós já encaixa essa ideia em palavrão, mas não é exatamente isso, ou melhor, não é só isso que o texto grego, que a tradução grega original, quer trazer para a gente. É lógico que essas palavras despudoradas, e elas se encaixam aqui dentro dessa ideia de palavra corrupta no grego, por isso que nós não devemos falar qualquer tipo de palavrão, palavra de baixo calão. Isso não deve estar na boca do verdadeiro cristão. E é interessante, irmãos, isso, porque nós somos às vezes acostumados, porque nós vivemos num ambiente, às vezes o ambiente ele forma a gente. E a gente tem que estar muito ligado para nós não nos deixarmos corromper com o ambiente. Porque é muito comum alguns cristãos, de vez em quando, soltar uma palavra de baixo calão no meio de um povo que ele sabe muito bem que não aceita aquele tipo de palavreado. Então tome cuidado, porque a Bíblia já orienta você a não fazer esse tipo de coisa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas não é só a ideia de palavrão nos dias de hoje. Não, também é a questão da palavra desonesta. Então a palavra corrupta, que traduzida na nossa linguagem portuguesa aqui para torpe, ela pode ser entendida também como uma palavra desonesta. Daqui a pouco a gente vai ampliar um pouquinho mais essa questão de desonestidade, porque isso tem a ver com verdade. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho melhor sobre isso. Aí o apóstolo Paulo vai estender a ideia, depois da palavra torpe, ele vai dizer que não deve sair a palavra torpe, e aí ele vai dizer então o que deve sair neste verso. Mas sim, unicamente a que for boa para edificar. Uma palavra que edifica as outras pessoas. Uma palavra que faça a outra pessoa crescer, que eleve a pessoa, que ajude a pessoa. Uma palavra empática, uma palavra que tem como finalidade, verdadeiramente falando, o amor ao próximo. Porque quando você vai edificar, você edifica alguém. A palavra sempre é dirigida a alguém. Você não fala para um pedaço de tijolo, você não fala para um quadro, você fala para uma pessoa. Então quando você fala, você está edificando a outra pessoa. Você vai fazer com que aquela pessoa se torne melhor. Isso deve sair da boca do cristão. A primeira coisa que eu quero deixar claro então para você, o que deve sair da boca do cristão? Palavras que edificam outras pessoas. Dentro dessa ótica de palavras que edificam outras pessoas, a gente tem também a ideia das críticas. Eu não acredito que exista crítica construtiva. Eu acredito que existe ensino construtivo. Crítica é sempre crítica. Crítica não deixa de ser um julgamento. Eu acredito num ensino instrutivo, num ensino que de verdade faz a outra pessoa crescer. Mas mesmo o ensino, porque quando nós ensinamos alguém através da palavra, nós indiretamente estamos deixando claro para as pessoas que elas erram em algumas coisas. Eu, como pastor, uma das áreas do meu pastoreio é aconselhamento. E como é difícil você aconselhar pessoas. A maioria das pessoas que chegam para um aconselhamento, elas não esperam receber uma palavra de exortação, uma palavra que tem até um certo tom de crítica, porque é uma palavra de ensino, uma palavra que mostra para o indivíduo que ele precisa mudar, que ele não pode continuar do jeito que está, que ele está errando. É difícil porque as pessoas não querem ouvir isso. E é muito interessante porque quando eu faço esse tipo de trabalho de aconselhamento, nós percebemos que as pessoas têm muita dificuldade de aceitarem um remédio, quando se trata de uma crítica construtiva, ou seja, de um ensino construtivo na vida dele. E as pessoas não gostam de ouvir. É como tomar remédio. É aquele remédio amargo. Você lembra quando você era criança e a sua mãe te dava aquele remédio amargo?
e aquilo para você era muito ruim. No primeiro momento você achava até que ela não gostava de você, porque aquilo era ridículo de ruim. No entanto, com o passar do tempo, você ia observando que aquilo fez com que a sua saúde fosse restaurada. A Bíblia diz que as palavras da boca do cristão, elas precisam edificar os outros. E às vezes, palavras que vão edificar são palavras de ensino, palavras de correção, que num primeiro momento é muito difícil. Eu enfrento isso no meu dia a dia. Quando vejo as pessoas, eu vejo o semblante das pessoas em um momento de aconselhamento, quando elas são confrontadas com algumas verdades, e é difícil para o ser humano assimilar essa verdade, entender que ele precisa mudar. Mas palavras que edificam também têm a ver com palavras que levam um indivíduo a repensar posturas erradas. Ok? Bom, aí o apóstolo Paulo vai continuar, vai estender o ensino. Ele vai dizer que as palavras devem transmitir graça aos que ouvem. Graça é uma palavra do Novo Testamento muito usada pelo apóstolo Paulo. Graça é um favor que não se merece. A sua palavra, a palavra do cristão, dirigida a outra pessoa, ela precisa transmitir graça. Uma palavra empática, uma palavra que transmita a outra pessoa um sentimento de conforto. Porque a graça, ela conforta o nosso coração. A graça, ela não nos julga. A graça, ela nos oferece oportunidade de melhora sempre. Então, só aqui, nesse texto, nós já encontramos 3 coisas importantes que precisam sair da boca do cristão. No primeiro momento, Paulo diz o que não deve sair. Palavra corrompida. E depois ele vai dizer que palavras que edificam. E depois ele vai completar nesse primeiro texto palavras que concedem graça. É isso que deve sair da sua boca se você é um cristão autêntico. Tem agora mais um texto que eu quero usar como base para o nosso aprendizado no dia de hoje. Salmo capítulo 37, o verso 30 diz o seguinte: a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. O texto do Velho Testamento vai trazer para a gente aqui mais 2 qualificações daquilo que de fato deve sair da boca do cristão, do tipo de palavra que deve sair da boca do cristão. A primeira é sabedoria. Hoje nós vivemos num mundo da informação. A Bíblia não está aqui trazendo para a gente a questão de passar informação para as pessoas. A Bíblia está dizendo que a nossa palavra, ela precisa ser uma palavra de sabedoria, palavra sábia. É diferente de instrução. Tem muita gente por aí com muita instrução, inclusive com muita instrução bíblica, mas não é sábio em colocar a instrução bíblica. Uma mãe, um pai, pode ser um grande conhecedor da palavra de Deus, mas se não houver sabedoria na aplicação dessa palavra de Deus, na educação do seu filho, vai ser apenas letra, não vai trazer modificação na vida do filho. E assim nos nossos outros relacionamentos, nos outros tipos de relacionamento. Portanto, a Bíblia orienta você a ser sábio no uso das palavras. Talvez você pense assim, mas eu não tenho muita sabedoria. Então a Bíblia também vai complementar essa sua necessidade, dizendo lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Isso inclui você, meu querido. Se você se julga ser uma pessoa que não é muito habilidoso, não tem muita sabedoria na aplicação das palavras, no relacionamento em termos de comunicação, peça a Deus. A Bíblia é uma promessa para nós aqui, é uma promessa para você, dizendo peça a Deus. Deus vai te dar essa sabedoria que é tão importante. E é de verdade mesmo aquilo que Deus espera, porque a boca do justo, ela profere sabedoria. Se você é um cristão autêntico, se você é de Cristo, aquilo que sai da sua boca
precisa de fato mesmo ser coisas sábias, que ajudam e edificam as outras pessoas. Mas o texto do Salmo 37 também tem outra premissa aqui, que é a ideia de conforme a justiça. A sua língua fala conforme a justiça. Quando a gente pensa em justiça, tem uma verdade escondida aqui, que é a verdade. Porque não existe justiça em nenhum campo, principalmente na área jurídica. Não se pode fazer justiça sem você possuir a verdade. A justiça nunca será feita de uma forma absoluta se ela não for pautada de uma forma absoluta em toda a verdade. Então a Bíblia vai dizer que a palavra do justo, a língua dele deve proferir, deve falar conforme aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Então é isso que precisa sair da sua boca se você é um cristão autêntico. Há algo que é justo, correto, verdadeiro. Tem que existir verdade. E tem que existir verdade na sua palavra, e verdade absoluta. Não é meia verdade. Porque uma meia verdade, meu irmão, é uma meia mentira. E a mentira, o próprio Novo Testamento vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então se você é de Deus, se você é cristão, você vive com base na verdade, nos seus relacionamentos e na sua comunicação nos seus relacionamentos. Você não pode viver à base de meias verdades. Você não pode viver na base de omissão de algumas verdades. A boca do cristão precisa proferir verdade, verdade absoluta, porque isso sim é justo, isso sim é correto. Então muitas pessoas têm muita dificuldade, talvez você tenha dificuldade em ser extremamente verdadeiro com as pessoas. Quando nós não somos extremamente verdadeiros com as pessoas, nós queremos duas coisas. Ou nós queremos nos proteger, ou nós queremos proteger alguém que nós amamos. Por isso, quando isso acontece, nós usamos de meias verdades, ou nós escondemos, omitimos parte da verdade para ficarmos, digamos assim, bem, numa situação confortável, emocionalmente falando, com outras pessoas. Mas não é isso que Deus espera do cristão. A Bíblia diz que da boca do justo deve sair uma palavra conforme a justiça, conforme aquilo que é justo, reto, correto, conforme aquilo que é verdadeiro. Tem mais um link aqui dentro da ideia de verdade que eu quero trazer para você, que é o que está escrito em Provérbios capítulo 12, no versículo 22. A Bíblia diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus se alegra com pessoas que falam a verdade. Se da boca do justo precisa sair algo conforme a justiça, isso está totalmente atrelado à verdade. E quando você é verdadeiro, Deus fica feliz. E mesmo que você tenha medo de ser verdadeiro, você precisa ser verdadeiro se você quiser agradar o Senhor. Quer agradar os homens? Quer agradar a você mesmo? Seja uma pessoa de meias verdades. Seja uma pessoa que omita as verdades para se dar bem. Mas se você quer agradar a Deus, seja uma pessoa verdadeira. Porque todas as vezes que você é verdadeiro, de uma forma ou de outra, você ganha. Se você olhar para o contexto bíblico, você vai enxergar várias pessoas que foram verdadeiras e cujas quais a verdade trouxe problemas para eles. Mesmo assim, essas pessoas foram abençoadas por Deus. Deus converteu o mal que elas imaginavam que iria acontecer na vida delas, converteu em bem. Se você pega a história de Daniel, você vai perceber isso. Se você pega a história de José, você vai perceber isso. Se você pega a história de várias pessoas na Bíblia, você vai perceber que para elas seria mais cômodo omitir parte da verdade. No entanto, elas foram extremamente verdadeiras. E por serem extremamente verdadeiras,
Deus as abençoa. Quero pegar um último texto e ainda enxergar com você aqui algumas qualidades, ou seja, algumas verdades sobre aquilo que deve sair da boca do cristão. A Bíblia diz o seguinte em Provérbios capítulo 12, versículo 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O que deve sair da boca do cristão? Palavras que curam. Você já imaginou que aquilo que você fala pode curar as pessoas? E não é algo místico não, tá ok? Não é algo místico. É algo existencial. É algo do ser humano. É algo que de fato tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso relacionamento interpessoal. Aquilo que sai da minha boca pode curar. É remédio para a vida das pessoas que estão ao meu lado. Como é bom você estar numa situação desfavorável, numa situação difícil, e você conversa com alguém sábio, porque só alguém sábio é capaz de proferir palavras que curam. Quando você chega do lado dessa pessoa e essa pessoa começa a conversar com você e parece que os seus horizontes de alma e de mente começam a se abrir e você começa a enxergar um pouco além e você começa a passar por um processo de cura. Às vezes cura dos seus próprios erros, às vezes cura de sentimentos de fundo de alma, né? Quanta amargura às vezes existe num coração, e nesse coração que começa a se aconselhar com outra pessoa, ele começa a ser curado dessa amargura com as palavras que vêm de Deus por intermédio de uma outra pessoa que a Bíblia chama de sábia. Ô meu irmão, as palavras curam. Eu quero perguntar para você, quem já foi curado por Deus através da instrumentalidade da sua palavra? Quantas pessoas já chegaram para você e chegaram de um jeito, feridas, amarguradas, e saíram de uma conversa com você e saíram curadas, aliviadas? As palavras do sábio, as palavras do justo, elas acabam curando. Elas abençoam a gente espiritualmente falando. Ainda um texto de Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra bondosa traz ânimo, traz vida. É isso que deve sair da sua boca. Se nós pudéssemos resumir aqui, palavras que precisam sair da boca do cristão, palavras que precisam sair da sua boca. Você precisa se policiar para que isso aconteça, seja uma realidade na sua vida. São palavras que edificam as pessoas. São palavras que concedem graça, ou seja, favor que as pessoas não merecem. São palavras embebidas de sabedoria, não pura e simplesmente de informação, mas embebidas de sabedoria. São palavras verdadeiras, palavras que são palavras justas, corretas, honestas, e são palavras que curam o ser humano. Quero começar a concluir esse breve devocional para a sua vida, trazendo aqui um alerta, porque você viu que a primeira coisa que eu disse é que não pode sair da boca do cristão palavras desonestas, palavras despudoradas, ou seja, palavras torpes, palavras corrompidas. Então, quero trazer aqui, terminando essa palavra, essa ideia de que você precisa começar a se policiar. Tem muitos cristãos por aí que precisam se converter, precisam mudar o jeito de ser, o jeito de se comunicar. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que você está cheio por dentro. Então você precisa começar a se policiar. O que é que tem dentro de mim? A minha fala, ela diz o que acerca daquilo que está dentro de mim? Numa conversa muito rápida com as pessoas, a gente já percebe.
percebe quem elas são por dentro, como elas estão por dentro. Às vezes a pessoa está lá numa amargura de alma muito grande, em 5 minutos de conversa, a amargura já vem à tona. E aí a gente descobre que existe ali alguém amargurada de alma. Mas a gente também descobre coisas piores. Pessoas que na verdade o interior é podre. O interior é podre. E numa conversa em 5 minutos você já começa a perceber que dentro daquela pessoa não tem coisas boas, porque aquilo que ela fala não são coisas que edificam, não são coisas sábias, não são palavras que curam, não são palavras de Deus. Por isso, a ideia é essa mesmo. Tome cuidado com o que você fala, porque tem uma outra advertência, e eu não posso fechar esse ensino de hoje sem trazer essa advertência para você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, 36 e 37, digo-vos, isso aqui é palavra de Jesus, ok? Digo-vos que de toda a palavra frívola, ou seja, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Meu irmão, se você se julga um cristão, você precisa se policiar com relação àquilo que sai da sua boca. E aquilo que sai da sua boca, a Bíblia diz que é aquilo que o seu coração está cheio. Então, antes de você encher a boca de palavras, preencha o seu coração. Preencha o seu coração com os valores cristãos. Preencha o seu coração de paz. Preencha o seu coração de amor. Preencha o seu coração de alegria, de mansidão, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de domínio próprio, fruto do Espírito Santo de Deus. Preencha o seu coração das coisas de Deus. E aí sim, aquilo que você falar vai ser apenas o reflexo daquilo que está no seu interior, porque esta é uma realidade absoluta. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Certamente, se você tiver o coração cheio dos valores cristãos, as suas palavras vão refletir essa verdade absoluta que é imperativa na nossa vida hoje, no sentido de mostrar aquilo, ou no sentido de mostrar a nossa postura diante das pessoas, quem nós somos e como deveríamos ser. Que você se policie e que você se corrija naquilo que há necessidade de correção no tocante àquilo que você fala. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para você melhorar nessa área tão importante que é a área de comunicação nos nossos relacionamentos. Que você tenha uma semana muito abençoada. Lembre que eu disse no início que nós já temos muito a agradecer ao Senhor, porque mais uma semana se passou e você continua sendo protegido pela graça de Deus. Você está com saúde, você está bem. Então agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez por você na sua vida e peça ao Senhor que Ele te ajude a passar os próximos dias debaixo da graça, da proteção e do cuidado dEle. Que Deus te abençoe, abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.